A Bíblia é um livro de esperança. Ela nos oferece uma visão de um futuro melhor. Um futuro onde a justiça e a paz prevalecem. É também um livro de honestidade. Não esconde as falhas e fraquezas de seus personagens, mas as revela com franqueza. Ela não se desvia das lutas de seus heróis. Aliás, ela as abraça, mostrando como essas lutas moldaram suas vidas e fortaleceram sua fé. Ela conta as histórias de homens e mulheres que enfrentaram desafios e perseguições incríveis por sua fé. Eles não eram super-humanos, mas pessoas comuns com uma fé extraordinária. Essas eram pessoas comuns que ousaram viver vidas extraordinárias. Suas ações e decisões foram guiadas por uma convicção profunda e inabalável. Eles foram chamados de profetas, e suas histórias ressoam com relevância atemporal, oferecendo-nos orientação e inspiração até hoje. Suas palavras e ações continuam a ecoar através dos séculos. Os profetas eram mensageiros de Deus. Eles tinham a coragem de falar a verdade, mesmo quando era impopular ou perigoso. Eles ousaram falar a verdade de Deus, desafiando reis e nações, e muitas vezes enfrentando grande oposição. Muitas vezes enfrentaram oposição e perseguição. Suas vidas eram marcadas por dificuldades, mas também por uma fé inabalável. Suas vidas nos lembram que a fé nem sempre é fácil. Enfrentamos nossos próprios desafios e obstáculos, mas podemos aprender com seus exemplos. Mas Deus é sempre fiel. Ele nunca nos abandona, mesmo nas tempestades mais difíceis. As histórias dos profetas não são apenas história antiga. Elas são lições vivas para nós hoje, nos ensinando sobre perseverança e fé. São lembretes poderosos para nós hoje. Nós também enfrentamos desafios. Nós também experimentamos oposição. Mas, como os profetas, podemos encontrar força em nossa fé. Mas, como os profetas de antigamente, podemos encontrar força em Deus. Ele é nossa rocha e nosso refúgio. Podemos tirar coragem de seus exemplos. Suas vidas nos mostram que a fé pode mover montanhas. Suas histórias nos dizem que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está conosco. Ele caminha ao nosso lado em cada passo do caminho. Ele nos ajudará a permanecer firmes em nossa fé. Não importa o custo. Com Ele, podemos superar qualquer desafio. Elias foi um profeta que viveu durante uma época de grande escuridão espiritual. Ele era um homem de grande fé e coragem, escolhido por Deus para trazer a luz em tempos de trevas. O povo de Israel havia se afastado de Deus. Eles estavam perdidos e confusos, buscando respostas em lugares errados. Eles estavam adorando o falso deus Baal. A idolatria havia se espalhado por toda a terra, levando o povo a se desviar do caminho da verdade. Elias desafiou os profetas de Baal para uma competição. Ele queria mostrar ao povo a diferença entre o poder do verdadeiro Deus e a impotência dos ídolos. Ele queria provar que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Com coragem e determinação, Elias se colocou diante do povo e dos falsos profetas. Eles se encontraram no Monte Carmelo. Este seria o palco de uma das maiores demonstrações de poder divino na história. Os profetas de Baal oraram ao seu Deus, mas nada aconteceu. Eles clamaram e gritaram, mas não houve resposta. Então Elias orou ao Senhor. Fogo caiu do céu. Consumiu o sacrifício. Foi um momento de grande impacto e revelação. O povo viu o poder de Deus. Eles voltaram para ele. A fé foi restaurada e a verdade foi revelada. A vitória de Elias durou pouco. A alegria foi rapidamente substituída pelo medo. A rainha Jezabel, que adorava Baal, ameaçou matá-lo. Sua fúria era implacável e seu desejo de vingança intenso. Elias fugiu para salvar sua vida. Ele correu para o deserto buscando refúgio e proteção. Ele se sentiu sozinho e desencorajado. A solidão e o desespero tomaram conta de seu coração. Mas Deus não abandonou Elias. Em meio à escuridão, a luz divina brilhou.
Ele enviou um anjo para fortalecê-lo. A presença celestial trouxe conforto e renovação. Ele lembrou a Elias que ele não estava sozinho. Havia outros que também eram fiéis a Deus. O Senhor está sempre conosco. Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo em nossos momentos mais sombrios, a luz de Deus pode nos guiar e nos fortalecer. Jeremias foi um profeta que enfrentou oposição constante. Ele foi chamado para pregar uma mensagem de arrependimento. O povo de Judá não queria ouvir. Eles rejeitaram a mensagem de Jeremias. Eles zombaram dele e o perseguiram. Jeremias foi até jogado na prisão. Ele estava desencorajado e com medo, mas ele nunca desistiu de Deus. Ele continuou a confiar em suas promessas. Jeremias encontrou força na oração. Ele derramou seu coração para Deus. Ele encontrou conforto na presença de Deus, mesmo no meio do seu sofrimento. A história de Jeremias nos lembra que seguir a Deus nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Deus está conosco em nossas lutas. Ele nos dará a força para perseverar. Amós era um pastor. Ele não era um sacerdote ou um profeta de profissão, mas Deus o chamou para falar contra as injustiças de seu tempo. Amós proclamou corajosamente a mensagem de Deus. Ele condenou os ricos por sua ganância. Ele desafiou os poderosos por sua corrupção. Amós enfrentou forte oposição. Ele foi ridicularizado e ameaçado, mas ele se recusou a ser silenciado. Ele sabia que tinha que ser fiel ao chamado de Deus. A coragem de Amós nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa para fazer a sua vontade. Não precisamos ser pessoas extraordinárias. Só precisamos estar dispostos a dizer sim a Deus. Ele nos dará a força para fazer o que Ele nos chama para fazer. Daniel. Firme em terra estranha. Daniel era um jovem quando foi levado cativo para a Babilônia. Ele foi arrancado de sua terra natal e de tudo o que conhecia. Ele foi forçado a servir na corte do rei, onde enfrentou desafios e tentações constantes. Apesar das pressões de uma cultura estrangeira, Daniel permaneceu fiel a Deus. Ele estudou as Escrituras e manteve suas práticas religiosas. Ele se recusou a comprometer suas crenças, mesmo quando isso significava ficar sozinho. Os inimigos de Daniel conspiraram contra ele, invejando sua posição e sua fé inabalável. Eles sabiam que ele orava a Deus 3 vezes ao dia, sem falhar, e usaram isso contra ele. Eles persuadiram o rei a emitir um decreto que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus que não fosse o rei. A nova lei causou grande alvoroço, mas Daniel continuou a orar, desafiando a ordem real. Como resultado, Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus o protegeu de maneira milagrosa. Os leões não o feriram, permanecendo pacíficos ao seu redor. A fidelidade de Daniel a Deus o salvou, e ele foi libertado ileso. A história de Daniel nos ensina que Deus está conosco onde quer que vamos, em qualquer situação. Podemos enfrentar qualquer desafio com Deus ao nosso lado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A fé e a coragem de Daniel são um exemplo para todos nós. O custo do discipulado. A vida dos profetas não foi isenta de sacrifícios. Eles enfrentaram rejeição, perseguição e até a morte. Suas histórias nos lembram que seguir a Deus pode ter um custo. Eles foram incompreendidos, foram maltratados. Mas os profetas também experimentaram a fidelidade de Deus. Eles sabiam que Deus estava com eles. Ele lhes deu a força para perseverar. Ele proveu suas necessidades. Ele nunca os abandonou. Nós também podemos enfrentar desafios e oposição por nossa fé. Mas podemos nos consolar em saber que não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ele nos ajudará a permanecer fiéis. Encontrando força na adversidade.
As histórias dos profetas não são apenas histórias de sofrimento. São também histórias de esperança e perseverança. Os profetas enfrentaram seus desafios com coragem e determinação. Eles não desistiram de Deus. Eles não desistiram de seu chamado. O que lhes deu tanta força foi sua fé em Deus. Eles sabiam que Deus estava com eles. Eles confiaram em suas promessas. Eles acreditaram que Ele os ajudaria a superar. Nós também podemos encontrar força na adversidade. Quando enfrentamos desafios, podemos recorrer à mesma fonte de força que os profetas. Podemos confiar no amor de Deus. Podemos confiar em seu poder. O legado duradouro dos profetas. As histórias dos profetas foram transmitidas por gerações. Elas continuam a nos inspirar e desafiar hoje. Por que suas histórias são tão atemporais? Porque elas nos lembram de verdades essenciais. Verdade número 1. Deus é fiel. Ele está sempre conosco. Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Verdade número 2. Somos chamados a ser fiéis. Somos chamados a viver vidas de coragem e integridade. Somos chamados a defender o que é certo, mesmo quando é difícil. O legado dos profetas é de coragem, fidelidade e esperança. Eles nos chamam para viver vidas que honram a Deus. Eles nos chamam para ser uma luz nas trevas. Eles nos chamam para fazer a diferença no mundo. Um chamado à coragem. As histórias dos profetas são um chamado à ação. Elas nos desafiam a viver nossa fé com ousadia e convicção. Elas nos lembram que não estamos sozinhos na luta pela justiça e retidão. Deus está conosco. Podemos não ser chamados para ser profetas no sentido tradicional, mas todos somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Somos chamados para compartilhar seu amor e verdade com o mundo. Podemos fazer a diferença no mundo. Podemos ser uma fonte de esperança e encorajamento para os outros. Podemos ser as mãos e os pés de Jesus. Nossa esperança inabalável. As histórias dos profetas são um testemunho do poder da fé. Elas nos lembram que Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Ele pode nos dar a força para superar qualquer obstáculo. Podemos não enfrentar os mesmos desafios que os profetas de antigamente, mas podemos aprender com seus exemplos. Podemos encontrar esperança em suas histórias. Podemos nos inspirar por sua coragem. Podemos encarar o futuro com confiança, sabendo que Deus está conosco. Vivamos nossas vidas de tal maneira que os outros vejam o amor de Deus brilhando através de nós. Sejamos um farol de esperança num mundo que precisa desesperadamente dela. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Deixe nos comentários qual tema você gostaria de ver em nossa próxima série. Até a próxima!